E aí pessoal, tudo bem? O que dizer sobre a depressão e sobre a ansiedade? Como vocês sabem, eu sou médico psiquiatra e 90% das pessoas que eu atendo têm o que a gente chama de transtorno misto de depressão e de ansiedade. A depressão anda junto da ansiedade porque está relacionado com o mesmo neurotransmissor no cérebro. Inclusive a medicação que trata a depressão também já trata ao mesmo tempo a ansiedade. Mas não é só essa conexão de neurotransmissor não. Tanto a depressão quanto a ansiedade são ligadas pelo negativismo no olhar. Quem tem depressão olha para o passado e conclui: foi ruim, foi trágico. Quem tem ansiedade olha para o futuro e pensa: vai piorar, aquela ou esta tragédia vai acontecer. Então existe uma nuvem negra de negativismo no olhar de quem tem depressão e de quem tem ansiedade. Aí as pessoas falam: ah não, mas é só pensar positivo, pensa que está tudo bem. Se fosse fácil, a pessoa não tinha adoecido. A pessoa que não está adoecida, ela tem uma facilidade de, na hora que vem um pensamento negativo, seja referente ao passado ou seja referente ao futuro, tem uma facilidade de mudar esse padrão mental e falar: não, isso não foi tão ruim assim, ou não, vou confiar que as coisas vão dar certo. E de repente aquele pensamento passa. Mas quem está adoecido pela depressão e pela ansiedade olha para o passado e pode ter acontecido 10 coisas boas no passado. A coisa ruim, que seja uma que aconteceu, fica grande e tampa as coisas boas que aconteceram no passado. Pode ter 10 possibilidades futuras boas e uma possibilidade futura ruim. Quem está adoecido pela ansiedade olha para essa possibilidade futura ruim e ela tampa as possibilidades futuras boas. E mesmo que alguém aponte as possibilidades futuras boas, a pessoa não consegue ver. Isso acontece por um desequilíbrio nos neurotransmissores, onde o remédio age, ou seja, existe uma tendência, por mais que a pessoa racionalize, que realmente a probabilidade maior é de dar certo, lá de dentro vem uma sensação de que vai dar errado. Quando o foco, por exemplo, é a própria saúde, a pessoa vai no médico com uma palpitação, falta de ar, sensação de estar adoecido. O médico faz todos os exames, mostra para a pessoa que os exames estão normais. Racionalmente a pessoa acredita no médico, acredita que os exames estão normais. Porém, lá de dentro vem uma sensação de que está doente. Aí procura um outro médico, faz um outro exame, até que acaba aparecendo aqui no meu consultório. Porém, eu não sou só psiquiatra, eu sou terapeuta integrativo. Então eu não considero que a base, a origem de todo esse problema está nos neurotransmissores. Eu considero que existe sim o desequilíbrio nos neurotransmissores e é importante sim fazer o tratamento medicamentoso para dar um sossego para a pessoa. O remédio, ele ajuda a abrir uma possibilidade, abre uma janela para a pessoa pensar positivo. Porém, o remédio não coloca conteúdo. O remédio não muda o padrão negativista que vem durante anos, ou às vezes a vida inteira da pessoa, ele teve esse padrão de pensamentos negativistas. O remédio não muda isso, o remédio não acrescenta conteúdo. O que acrescenta conteúdo são as psicoterapias. E dentro das psicoterapias nós temos a cognitivo-comportamental, que é essa que faz com o psicólogo, 1 hora, uma vez por semana, onde o psicólogo vai ajudar a pessoa a fazer uma releitura de realidade, uma ressignificação de realidade dentro dos conteúdos que são racionais e sabidos. E nós temos também, paralelamente, precisa andar paralelamente, as terapias integrativas, que através do renascimento, da constelação familiar, do Theta Healing, das técnicas energéticas, de Reiki, por exemplo, barra de Axis, que são técnicas que tratam conteúdos mais profundos e inconscientes. Por quê? Porque esse negócio vem lá de dentro, a pessoa pensa racionalmente. Por exemplo, uma pessoa que tenha fobia de lugar alto, acrofobia, ela vê num vídeo, um vídeo de alguém em um lugar alto, ela está no chão, olhando no celular o vídeo, e ela sente um pavor, como se ela estivesse em risco.
Racionalmente, a pessoa sabe que ela não está em risco, porém lá de dentro vem aquela sensação de risco. Então ela não está com medo do vídeo. Aquele vídeo é apenas um gatilho, um gancho que traz o medo que aconteceu lá atrás. Ou no momento do próprio parto, durante a sua própria gestação, ou na infância, em um momento onde a pessoa não guarda a memória, ou principalmente no sistema familiar, ou seja, no transgeracional. Medos que as pessoas passaram lá, a pessoa revive aqui, né? Os outros familiares passaram lá, a pessoa revive aqui, através desse gatilho. E o tratamento não vai ficar só na medicação, a medicação vai ajudar, mas porém tem que ir lá atrás nesse conteúdo inconsciente, achá-lo e ressignificá-lo. Por isso as terapias integrativas são tão efetivas. Às vezes as pessoas chegam aqui com anos de terapia, vários tipos de terapia, principalmente as convencionais, e faz uma sessão, e aquela sessão mostra algo que nunca foi mostrado, e a pessoa tem a vida transformada. A grande maioria dos meus pacientes de renascimento e constelação fazem uma sessão de renascimento e uma sessão de constelação, onde todos esses conteúdos inconscientes, ou pelo menos os mais graves, os mais importantes, são revelados e a maioria da problemática da pessoa se resolve. Então, depressão e ansiedade é um adoecimento e merece um tratamento adequado. Só recapitulando, tratamento adequado, medicamentoso, para dar uma folga neurobioquímica para a pessoa conseguir pelo menos olhar a coisa de uma forma positiva, porque a pessoa está lá com uma crise de pânico. Adianta alguém chegar e falar para ela, não, está tudo bem, você está segura. Adianta alguém falar? Não adianta. O conteúdo vem lá de dentro. Então, ressignificar é importante, mas um alívio da parte neurobioquímica é importante também. A cognitivo-comportamental é importante e as terapias integrativas. As que eu trabalho são o renascimento e a constelação familiar, com um resultado muito positivo. Então, se você enfrenta o problema de ansiedade e as suas consequências, que é o pânico, o toque e as fobias específicas, ou a própria depressão, né, que é esse olhar negativista, melancólico, doloroso, principalmente para situações do passado, ou essa tristeza que vem meio do nada. Porque tem pessoas que chegam aqui e falam, doutor, minha vida está tudo bem, eu não sei porque eu sinto essa tristeza. Doutor, eu não passo risco nenhum, e eu não sei porque eu sinto esse medo todo do que tem por acontecer. Então, se você passa por isso, ou alguém próximo de você passa por isso, busque ajuda. Busque a ajuda. A ajuda existe, e hoje em dia nós temos técnicas, tecnologia de muita eficiência para tratar. Para você ter uma ideia, a probabilidade de recuperação e cura numa depressão é de 95%. Porém, metade aproximadamente das pessoas com depressão somente se tratam pela desinformação e pela resistência que as pessoas têm em relação ao tratamento, em relação a assumir um diagnóstico, como se isso fosse uma depreciação da própria imagem, né? E é um adoecimento, assim como a hipertensão, a diabetes. Ninguém tem vergonha de falar que tem diabetes ou hipertensão. Por que ter vergonha de falar que tem uma depressão ou uma ansiedade? Então, quando a gente assume a existência de um problema, a aceitação é o primeiro passo que a gente tem para resolvê-lo. Ninguém muda um problema que não tem, ok? Um abraço, beijo, curte, compartilha, marca seus amigos que precisam entender tudo isso. Até mais, tchau, tchau.